Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Bom, hoje a gente vai falar sobre o papel do despachante aduaneiro no auxílio a importadores na decisão na tomada de decisão de fretes internacionais, né? E para isso eu convidei aqui o Josiano Mota, né, meu amigo aqui. Vou pedir para você se apresentar, Josiano, por favor. Fica à Perfeito, vontade Sinara. aí. Obrigado mais uma vez aí pelo teu convite, né? Para nós é sempre um prazer poder compartilhar um pouco desse nosso mundo aí dos fretes, né? Para quem não me conhece, eu sou Josiano Mota, CEO e fundador da Ship to Ship. Tenho aí bagagem de mais de 15 anos de comércio exterior, né? Mais voltado para essa área justamente dos fretes. Trabalhei com agência marítima, com agente de cargas, né? Armadores diretamente também. Sou formado em comércio exterior e pós-graduado em logística estratégica e operações. E desde 2017 aí à frente da Ship to Ship, voltado justamente para essa parte da facilitação das negociações de fretes. Perfeito, muito legal. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite aí, tá compartilhando esse conhecimento aí com o pessoal, tá? Aproveitar e convidar aí quem estiver nos assistindo para comentar, deixe seus comentários no chat aí, por favor. Comentem aí como é que vocês fazem hoje para cotar seus fretes, né? Vão comentando aí, por favor, tá? Bom, e Luciano, deixa eu já iniciar aí com uma pergunta para ti, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho, ou descrevesse talvez o papel do despachante aduaneiro, né? A gente vai falar bastante de despachante aduaneiro, porque acaba que temos uma grande audiência que despachantes aduaneiros, né? Mas é claro que isso se enquadra também a importadores, né? Em outros intervenientes, tá? Mas o que eu queria te perguntar é como que você descreve, de uma maneira geral, assim, o papel do despachante aduaneiro, especialmente em relação à tomada de decisão dos fretes, tá? Perfeito, Sinara. Vamos lá. Então, assim, ó, primeiramente, né? Nós temos hoje vários clientes aqui que são despachantes aduaneiros, assessorias, consultorias, né? O que a gente notava, principalmente, é que o despachante tinha um papel fundamental no cliente, né? No importador, ou exportador, muitas vezes, de não só ser aquele cara de confiança desse cliente. Era algo muito raro o cliente trocar de despachante, né? O despachante é meu amigo, é conhecido, mas não é porque tinha uma amizade com ele, de tomar um café junto, fazer um churrasco, mas a amizade de poder confiar nele e falar: eu sei que na mão desse despachante eu vou ter a minha carga desembaraçada sem nenhum problema, ou que ele vai me dar total suporte caso aconteça alguma coisa, né? Então, sempre houve muito esse relacionamento entre as partes. E com o tempo, com o aumento do número de despachantes aduaneiros, de consultorias, trades que fazem trabalho de despachante, a própria gente de carga que tem hoje uma área de despacho aduaneiro, nós notamos que o despachante teve que começar a reduzir o custo dele para o processo, né? Ou seja, ele teve que se encaixar no que o mercado estava fazendo, nessas empresas que estavam absorvendo o trabalho dele muitas vezes, e com isso ele teve que se tornar mais assertivo ainda, porém com um custo menor de receita. Então, o que a gente começou a notar com esse tempo que foi passando, né, e foi mudando esse mercado, é que os despachantes começaram a se tornar mais estratégicos. E quando eu digo mais estratégico, é o seguinte: poxa, será que eu vou deixar numa operação aqui sei lá, 50 pessoas, querendo ou não, né, é um custo a mais, a pessoa tem um custo ali no dia a dia, e se eu conseguir, né, porque já que o mercado está tão desse jeito que eu tenho que reduzir margem, eu estou perdendo o mercado porque o preço do concorrente está mais barato que o meu, eu vou ter que substituir isso de alguma forma, eu vou ter que achar formas de deixar o meu trabalho mais barato, né, para que eu possa competir de igual para igual com essas empresas concorrentes. E aí nós notamos que os despachantes começaram a buscar sistemas para fazer trabalhos secundários para eles, né? E o frete era uma delas. Justamente por quê? Porque muitas vezes o cliente, por confiar no despachante, fala assim: fecha o frete para mim aí, tá tudo certo. Vai lá e fecha com a minha empresa, né? Fecha com quem você achar melhor. Só que o despachante tinha um trabalho para fazer isso, tem um trabalho para fazer isso. O despachante manda um Sim. e-mail para cada agente de carga, recebe uma resposta, tem que avaliar e justamente pela confiança, encontrar o que é melhor para o cliente, não só em custo, mas em qualidade, que não vai gerar problemas, e ao final fazer esse fechamento. Então, o que nós começamos a receber de demanda aqui foi despachante falando: Josiano,
eu tenho um custo hoje que eu cobro do meu cliente mais barato, eu preciso automatizar esse processo de cotação de fretes. Eu não posso mais ficar negociando, barganhando, eu preciso lançar isso para o mercado me devolve o que tem de melhor e eu aceito e começo o embarque da carga e segue o jogo. Então, a gente viu esse movimento, né, que tem aumentado nos últimos meses, principalmente, dos despachantes falando, olha, a partir de agora, a parte de cotações eu faço pela chip-to-chip, eu lanço lá para os clientes que eu tenho, tem despachante que tem 30 clientes, por exemplo, e que ele faz cotações para cada um deles ali separadamente na plataforma, recebe as respostas, fecha, começa o embarque. Então, ele automatizou uma operação onde é muito mais barato do que ele teria várias pessoas para fazer essas demandas, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue levar a economia de custos para o próprio cliente dele, que é justamente esse cara que confia no trabalho dele. Então, a gente viu que o despachante hoje tem sido mais assertivo, tem procurado automatizar processos que não são o core business próprio deles, né? Sim. Com certeza, vejo isso também muito no mercado, né? Porque precisa realmente diversificar e procurar coisas alternativas, né, para agregar aí faturamento e novas oportunidades, né? É perfeito. Bom, A margem é e apertada hoje, né, Sinara? A margem está muito apertada para eles, né? com certeza, A gente vê muitos players que começaram a invadir esse mundo dos despachantes, né? sim, Então, para eles também que cobravam antes uma média de um salário mínimo, por exemplo, a gente ouve hoje casos que falam assim, para tal cliente o despachante cobra R$ 200. R$ 200 não é nada, muito né? baixo, Comparado né? ao trabalho, exatamente, que ele tem, E a né? responsabilidade desse trabalho também, né? E realmente, o que Exatamente. você comentou da confiança também é muito real, né? Assim, de os, importadores e exportadores confiarem muito no trabalho dos despachantes, né? De o despachante ser esse interveniente fundamental no processo, né? Bom, Exatamente. Jussiana, e aí quanto os modais de transporte, eu queria que tu comentasse um pouquinho, né? Quais são os fatores assim mais críticos que os importadores devem considerar, né, nessa contratação, né? E fazendo um gancho, como é que os despachantes, então, podem observar isso para fazer uma boa negociação? Tudo vai depender do tipo de produto que ele está embarcando, né? Muitas vezes, um produto de alto valor agregado, o frete aéreo vai impactar muito pouco, né? A gente fala do impacto de 1 a 2% do valor da mercadoria. Porém, quando é um produto onde a margem é muito pequena, onde é um commodity, né? Uma mercadoria não tão cara, acaba que trazer aéreo inviabiliza totalmente uma operação, né? Então, vai de acordo com o que aquele cliente tem. O que a gente vê mais assim hoje são clientes, por exemplo, que deixavam armazenar, vamos supor, eu sempre tenho 5 fornecedores na China diferentes, próximos a Ningbo, Xangai, e ele deixava em um armazém, né? Chegavam várias cargas, quando chegava, enchia um container de 20 ou um de 40, ele embarcava. Hoje a gente vê esses clientes trazendo isso no modal LCL. Então, chegou a carga no terminal, ele já vai, ó, a gente de carga LCL, ó, a gente de carga LCL. Então, a gente percebeu assim que tem vindo muitas cargas LCL, o cliente não tem esperado para chegar. Primeiro que o custo de frete compensa nesses casos de LCL, principalmente no Brasil, né? A gente trabalha hoje em mercado e faz US$ 1 a tonelada, US$ 1 CBM, né? Por uma questão de estratégia dos próprios agentes de cargas, que tem negociações com os terminais, e os terminais acabam conseguindo também baratear esse custo para o cliente, né? Então, a gente tem visto que o LCL tem aumentado também nos casos que o cliente tem esses vários fornecedores. Aí, claro, os clientes que, por exemplo, têm uma carga específica, que sabe que toda semana precisa embarcar um container daquele tipo de carga, continua fazendo FCL normalmente sem nenhum problema. Cargas que são programadas e tudo mais. E no aéreo, principalmente cargas urgentes e cargas que têm um alto valor agregado, né? Então, esses são os principais diferenciais. Da parte do despachante, o que a gente vê hoje é o seguinte: de novo, a confiança que os clientes têm no despachante é muito grande. Se o despachante fala, olha, não faz dessa forma, o cliente segue a risca aquilo, fala, não, se o meu despachante falou, eu vou analisar aqui, realmente eu não vou fazer. Por quê? Porque no final, quem vai ter que resolver o problema é o despachante. E o despachante chega para o cliente e fala, olha, amigão, eu te avisei, eu vou te cobrar mais caro agora, porque eu te avisei que ia dar cagada nesse negócio aqui, né? E o despachante, meu Deus, hoje, com certeza, das empresas que fazem parte do processo, se não mais, mas um dos mais importantes que existe nesse segmento, né? É o despachante que realmente
está por dentro de tudo que está acontecendo, né? Recentemente, por exemplo, eu tenho um amigo despachante e que, quando deu essas enchentes aqui em Santa Catarina, Uhum. falou muito assim, olha, vai, né, vai sair os navios, não vão conseguir atracar em Navegantes, está já aí por uns 20 dias, eles vão levar para outros portos, né? E esse amigo despachante falou assim, cara, não levando para Imbituba, tá tudo certo. E Imbituba não tinha esse know-how do FCL, né? Não tinha essa questão do Sim. container lá como o forte deles, né? É um dos principais portos, mas de carga a granel, outro tipo de mercadoria. E aí, Aham. quando teve alguns navios que atracaram em Imbituba, ele falou para mim, Luciano, eu vou ter problema nos próximos 60 dias aqui, porque eu acho que esses caras não vão conseguir fazer esse negócio dar certo, os caras não têm esse know-how, vai dar merda. E aí, não deu outra. Hoje, toda reunião que eu faço com o cliente, tem um cliente, Luciano, o que eu posso fazer para tirar minha carga de Imbituba? Eu falei semana passada com o cliente que ele está com 400 containers em Imbituba. Eu falei, Luciano, eu estou com 400 containers sem previsão de tirar de lá, né? Caramba. E aí ele falou Aham. assim, o meu despachante falou para a gente brigar com o armador já quando estava indo a carga para lá, porque ele sabia que iria dar problema, que não era um porto especializado em containers FCL. Então, assim, de novo, né? A importância do despachante nesse segmento assim, é algo que está fora das curvas mesmo. É fundamental, né? Hoje, Luciane, e perguntando algo mais focado na tecnologia, né, que é Uhum, teu know-how aí, como é que as plataformas de cotação de frete, né, têm impactado no trabalho tanto de despachantes como de importadores, né, com a finalidade de obter aí uma melhor cotação, uma melhor negociação com os uhum. fretes? Perfeito. Assim, Sinar, o que a gente vê hoje, né? Ah, os despachantes, principalmente, como eu falei, não é o core business fazer cotação de fretes, né? Eles têm outras coisas para analisar que são muito mais de mais risco, que ele precisa estar olhando friamente, calculadamente ali para, meu Deus, isso aqui pode dar problema para o cliente, eu vou analisar de uma forma que não dê, né? Então, eu digo assim, que a parte da cotação é algo que, de tanto o cliente confiar, o importador confiar no despachante, ele passa para o despachante fazer. Mas o despachante fala, meu, isso aqui não é meu core business, eu preciso olhar no desembaraço em si, isso aqui é um plus que eu dou para o meu cliente, muitas vezes ele nem cobra por isso, né? Então o despachante acaba que ele agrega um serviço que ele não consegue remunerar. Então, quanto mais barato você conseguir fazer esse trabalho, melhor é para o despachante. Então, as plataformas digitais de fretes, elas vêm justamente para o despachante fazer o seguinte: o cliente chega o corte para ele? Beleza. Eu pego a demanda, tenho os agentes que eu já conheço, que no caso a gente já conhece cinco, o agente de carga de confiança dele. Eu mando as demandas para esses agentes de cargas. Esses agentes de cargas preenchem, já deixam tudo de forma padronizada na plataforma para esse despachante. Ele vai lá, analisa a proposta. Se ele tomar a decisão, já vai lá e fecha, ou ele manda para o cliente um relatório. Ó, tem essas cinco cotações aqui. Qual que você quer que eu feche? Fecha com A, fecha com B. Ele vai lá e fecha. Mas o trabalho do despachante é lançar a cotação e fechar ela. Ele não fica negociando, barganhando, recebendo ligação, e-mail, tendo que planilhar isso, tendo que buscar realmente se tem uma taxa extra, se não tem. Ele faz tudo de forma automatizada e automática. Então, as plataformas vieram justamente para ajudar o despachante a baratear esse custo, porque é um custo para o despachante fazer essa parte de cotação, né? E ao mesmo tempo ajudar, inclusive, ele a ser competitivo perante os concorrentes. Porque assim, a gente fala hoje com a plataforma como a da Ship2Ship, a gente consegue reduzir de 3 a 30% do custo final do frete desse cliente, né? Então, assim, a gente está falando que a gente consegue trazer para o cliente uma redução real para que ele possa, né? O despachante fala para o cliente assim, ó, tá vendo aqui, ó, comigo eu consegui esse custo de frete para você. O cliente olha e fala, cara, como é que tu conseguiu isso aí? O outro despachante não conseguiu, a outra trade não conseguiu. Como é que você fez isso? Cara, eu uso uma tecnologia que me ajuda a baratear o custo de frete sem perder a qualidade de serviço. Então, para o despachante, hoje, uma plataforma tem sido fundamental nesse quesito. Não é querer vender meu peixe, mas é o que a gente ouve dos próprios despachantes dos nossos clientes, né? Que eles falam para nós. A gente tem trading hoje como cliente, a gente tem assessorias, consultorias, e eles falam, Luciano, eu preciso deixar isso mais barato para a minha empresa, né? Eu preciso tornar isso mais atrativo e, ao mesmo tempo, vender meu peixe para o cliente, né? E no caso do despachante, é falar, olha, eu uso tecnologias que ajudam a baratear o custo de frete, sem que você perca qualidade de serviço. Isso é bonito até de falar isso para o cliente fala, poxa,
eu já confio nesse cara. E esse cara está na frente de todo mundo que já veio me vender aqui um serviço de despacho, porque ele tem uma tecnologia aliada a ele que auxilia a minha empresa a pagar menos custo. E quando a gente fala menor custo de frete, a gente está falando que no final os impostos vão ser menores também, né? Porque a gente paga em cima do frete custos de impostos e tudo mais. Então, Uhum. ele acaba reduzindo para a cadeia inteira esse Vai custo, uma né? cadeia inteira de redução de custos, né? É, Exatamente. e o principal, eu acho que de tempo, né? Porque realmente, né? Você mandar um e-mail, aguardar o retorno e fazer isso para N agentes de carga, vai um tempo enorme. Então, sem dúvida, a plataforma auxilia muito nisso, né? E a gente tem falado muito até aqui em vários webinários que a gente faz aqui, né? Falado de ferramentas, né? Dos despachantes aproveitarem ferramentas e agregar tecnologia, né, a seus processos, né? E o que você tem é realmente um ponto ali extremamente importante, que é a cotação de frete, né? E super, Exatamente. que traz muitos benefícios, então. Bom, Josiano, e referente ao acompanhamento de embarque, até não sei, é uma pergunta, eu não sei como é que funciona na sua plataforma. Existe algum acompanhamento do embarque também dentro da plataforma? Perfeito. O que a gente faz hoje, né, Sinara? Nós temos um grande parceiro de mercado, onde nós fazemos nós interligamos via API, né? Então, quando a empresa fecha a cotação da chip to chip, ela joga para esse sistema já iniciar o embarque da carga. Lá faz o embarque, acompanhamento, quando chega no destino, qual canal caiu, está em canal vermelho, amarelo, verde, ele faz toda a parte pós-chip to chip. É um parceiro nosso, é um mercado que tem muitos players já consolidados de tracking, de acompanhamento. Então, é um mercado que a gente não fez hoje digamos assim, uma plataforma específica para isso, porque a gente preferiu se aliar ao maior dos competidores hoje desse segmento. E através dele a gente vende os produtos, né? Vende o nosso produto e casa com eles, quem cliente tem interesse em fazer essa parte de acompanhamento e segue fazendo ali através da plataforma do nosso parceiro. Mas isso é bem tranquilo para nós, é algo que a gente hoje tem focado muito mais, Sinara. Por exemplo, hoje, quando um cliente faz uma cotação com a gente, ele sabe em tempo real, comparando a cotação que ele recebeu na Chip to Chip ou as propostas que ele recebeu, com mais de 1.000 empresas de mercado, se o frete dele está competitivo ou não. Então, a nossa plataforma já mostra para ele, isso é uma inteligência artificial que a gente criou, onde a gente já mostra para ele se os custos que ele está recebendo naquele momento estão de acordo com o mercado ou não. Muitas vezes o cliente olha e vê que a proposta dele está abaixo da mínima de mercado. Das vezes ele vai olhar e a proposta dele está acima da média ou acima da máxima. Então ela já olha para ele e fala: olha, tua cotação não está legal, eu acho que você deve procurar novos parceiros, a gente indica para novos parceiros ou algo nesse sentido, ou falar para ele: olha, talvez você colocou poucos agentes de carga nessa cotação, vale a pena você refazer ela com outro agente de carga para que você veja realmente o que existe de melhor em custos nesse momento no mercado. Então, a gente vai muito Uhum, mais para o lado analítico, né, de auxiliar, facilitar, reduzir custo e também já dar o comparativo para ele, porque isso é a gente fala assim que é sempre uma pulga atrás da orelha, né? Será que o meu frete realmente é mais barato? Será que eu estou pagando um frete bom? Então, hoje a gente já mostra para o cliente se o frete dele é bom ou não, comparado com o mercado geral, né? Então, isso é uhum, mais o nosso core business e essa parte de track a gente tem esse parceiro que a gente faz essa interligação. uhum. Bacana. Entendi. E assim, quais são os fatores mais estratégicos, né, que você vê nessa tomada de decisão aí para a negociação do frete? Perfeito. Hoje depende muito do que o cliente precisa naquele momento, né? Por exemplo, nós temos clientes que às vezes falam assim, Luciano, para mim, preciso só do preço. Quero saber o preço, a carga pode chegar aqui em até 3 meses, para mim tá tudo certo, tem estoque, tudo bem. Eu estou trazendo ela já, pode vir bem devagar, fazer 3 transbordos, tá tudo certo. Preciso do preço. Ele vai fazer de acordo com o preço dele, eu sei que ele vai fechar com mais barato. Muitas vezes o cliente quer as duas coisas. Eu quero um preço ok, mas eu preciso de um transit time de 35 dias. Então ele vai analisar as propostas e entender qual que tem aquele transit time que ele precisa. Outros clientes, olha, por exemplo, cara, eu preciso olhar Luciano, transit time e free time. Eu preciso que essas duas coisas sejam muito competitivas para que eu justamente consiga fechar e minha carga chegue dentro do prazo que eu preciso, dentro do que eu tenho necessidade naquele momento. Então, os clientes têm essas possibilidades e essas análises são feitas de acordo com o que ele pede para nós, né? Ele vai pedir ali analisar o que ele precisa.
O que a gente vê muitas vezes, nesse momento, por exemplo, hoje, por exemplo, da Chip-to-Chip, 60% dos clientes fecham com um custo mais em conta. Então, 60% fecham com um custo mais barato. Por quê? Porque ele já está cotando com os caras de confiança dele. Então, ali ele já não tem dúvida. Se ele fechar com qualquer um deles, está tudo certo. Então, ele vai buscar sempre o mais barato. Mas agora, depois da pandemia principalmente, 40% buscam fechar por outros motivos. Então, e não tem como aquela, mas é porque o cara é meu amigo, meu conhecido, tá pagando bola, não sei o quê. Não, nada disso. O cara tá fechando porque ele olha, da primeira proposta para a terceira proposta é uma diferença de US$ 20. Mas o terceiro colocado me dá um transit time de 35 dias, o primeiro e o segundo de 50. Poxa, por causa de US$ 20 eu vou fechar? Não, calma aí, fecha com o terceiro colocado. Então, não é só o preço que influencia no final das contas. O cliente vai analisar banana com banana, que a gente pode falar assim, e Uhum. entender o que é de fato a melhor proposta, não só em custo, mas também nas outras variáveis que ele precisa para tomar uma melhor decisão naquele momento e fazer o fechamento com que realmente faz sentido para ele. Entendi. E aí, imagino que na plataforma o usuário consegue facilmente comparar todos esses parâmetros, né? Dentro das Exatamente. características ali. Para mim é importante transit time, então fica simples para Ex ele visualizar ali a melhor opção. Coisa que num e-mail, né? Trocando um e-mail com várias cotações de vários agentes, seria bem mais complicado, né? Vai ter que provavelmente planilhar aquilo ali, demorar muito tempo, né? Bom, Hoje a perfeito. gente reduz assim, né, para ter uma ideia, super interromper, sabe? Mas assim, Imagina. hoje para ter uma ideia, a diferença de tempo, gastos, né, em fechar um frete por e-mail, telefone, WhatsApp, a gente fez uma média com clientes que eles gastavam de 2 a 4 horas para fazer um processo apenas, uma cotação. E eles nem percebiam muitas vezes que levava esse tempo todo, né? Então, o tempo de enviar a cotação, de receber, de planilhar, de 2 a 4 horas em média. Hoje a gente reduz para isso de 2 a 4 minutos. Por quê? O cliente leva de 1 a 2 minutos para lançar a proposta dele, a cotação dele, envia para o mercado e ele vai para outras coisas. Tem clientes que fazem o seguinte: lança hoje 9 da manhã, no outro dia, às 9 da manhã, ele volta, fecha, já lança as próximas no outro dia. Ele leva isso, cada cotação, de 2 a 4 minutos. Então, assim, é uma redução gigantesca para aquele cliente. Onde ele fala, cara, eu nem. Tem gente que fala assim, eu nem sei o que eu vou fazer no meu tempo livre aqui, eu estou mais livre do que nunca. Então é isso, né? É você realmente facilitar esse processo, né? Você está jogando Sim. as claras com os teus fornecedores. Você fala assim, você na Chip é um leilão. Não, tem a opção lá de custo fechado. O agente de carga não vai saber nada, não tem nenhum feedback, tá tudo certo. Mas tem cliente que Uhum, fala, Luciano, eu não quero fazer um leilão. Eu só quero que meus agentes de cargas entendam que se eu não fechar com ele, qual é o motivo que eu não estou fechando? Se eu estou mais caro, se eu estou, o que aconteceu, né? Então o cliente bota o feedback para ele também lá, tem um chat, a gente fala, não fechei com você porque o transit time era muito alto. O fornecedor olha, beleza, já sei por que não fechou comigo. Na próxima eu vou trazer para ele um transit time menor. Então isso facilita essa negociação, essa transparência de ambos os lados, onde eles podem facilmente melhorar essa relação entre eles, né? Sem necessariamente ficar recebendo visitas, né? É custoso para a gente de cara ter que ir na empresa visitar ele, é custoso para o cliente ter que receber, porque toma tempo, né? Fazer essas visitas, então já é tudo muito mais às claras, podemos dizer assim. sim, perfeito. E outra coisa, importadores e exportadores, obviamente, também podem usar sua plataforma, né? Sim, Tá. todo mundo. Principalmente, né? Bom, Exatamente. e o que você vê assim de tendências futuras, tanto nessa questão de contratação de frete, até mesmo para o Comex, né? O que você vê de tendências futuras aí na questão da tecnologia? Perfeito. Agora acho que a palavra-chave são as inteligências artificiais, né? Essas É, é o que está mais em alta no mercado. sim. Porque eu acho assim, ó, não acho que vai substituir 100% o trabalho humano, sabe? Eu acho que a gente vai ter ainda, o humano vai precisar tomar as decisões. O que vai acontecer é que a inteligência, como hoje a gente já tem, por exemplo, aqui um esboço inicial disso, ela já avisa para o cliente, olha, comparando o mercado com a tua proposta está abaixo da mínima. Toca a ficha, está se fechando com um baita negócio. E, ao mesmo tempo, se não estiver um bom negócio, ela fala, olha,
Então a proposta não está legal. Vale a pena você olhar mais o mercado, porque no mercado está dizendo que existem valores e, né, transit times, free times, taxas menores do que você está recebendo nesse momento. Então, a inteligência vai ser como um aliado o tomador de decisão, cada vez mais analisar mercado, analisar proposta e poder fazer esse link do que é melhor, não só comparado em custo, mas também nas outras variáveis que a gente sabe que é tão importante. Como você falou, Sinara, hoje a gente mostra linha a linha, transit time, cada um deles, free time, detention. Isso é customizado pelo cliente. O cliente é que escolhe o que ele quer receber. Tem cliente que Entendi. fala, eu quero saber se tem transbordo. Quantos Uhum. transbordos são? Aonde faz transbordo? Então, o cliente coloca três, são três coisas diferentes, e o agente de carga preenche para ele. É transbordo em Rotterdam, é um transbordo só, é isso, né? Então, ele faz esse processo hoje de uma forma muito mais prática, muito mais fácil. Até a gente quer falar assim, você tem que preencher tudo ali, mas você preenche uma única vez. A chance de gerar dúvidas é muito pequena. Que hoje, quando você manda por e-mail, o cara devolve. Ah, mas tem isso aqui. Ah, mas é a próxima ETA. Ah, mas... Ou seja, uma coisa que ele já poderia perguntar de uma vez só, ele te manda várias mensagens. Quando você vê, você está só com uma caixa de e-mail com trocentos e-mails para responder, né? De coisas que você poderia ter feito uma única vez. E a única resposta que você estava esperando é: fechei com você, vamos começar o embarque, segue o jogo, né? Então, esse é o grande barato, né, que a gente vê das tendências, que a ideia é facilitar os processos para os dois lados, né? Os dois lados precisam ganhar com isso. Não só em custos, mas também em tempo, também em estratégia, né? Hoje, por exemplo, essa plataforma que a gente tem que a gente chama de MC, Market Sense Artificial Intelligence, essa ferramenta, os próprios agentes de cargas estão contratando a gente. Aí o negócio que a gente fez para o importador, já só, o importador, exportador, é o maior interessado, né, em ver o que ele está recebendo com o mercado. Até que um agente de carga falou para nós: Luciano, isso aí me interessa porque eu preciso saber o que eu estou pagando, eu preciso saber se o meu frete que eu estou vendendo para o meu cliente está dentro do que o mercado não está. E aí a gente falou: olha, te vendo, né? Estamos aqui para fazer negócio. E os agentes de cargas consomem isso mais do que os nossos clientes importadores e exportadores. Começou a virar uma febre. Alguns já falam assim, é a bolsa de valores de fretes. Porque eles começaram a entender que aquilo ali é estratégico para eles. Ele olha o que o mercado está praticando, e ele fala, poxa, nessa rota, nessa rota, nessa rota, eu estou 30% mais caro. Calma aí. Volto com o meu agente lá na origem. Migão, essa e essa rota eu estou mais caro. Vamos negociar para ganhar esse negócio. E volta para ele com uma proposta melhor, e ele é mais assertivo no mercado, né? Hoje a gente tem agente de cargas médios e grandes, principalmente que usam essa ferramenta, e que eles têm 10 pessoas usando, 10 prices diferentes usando, algumas agora para 20, 25 prices diferentes. Por quê? Porque ele fala assim, ó, ninguém está autorizado a enviar proposta para o mercado se você não olhar o que o mercado está recebendo. Esse é o ponto. Então, ele tem que olhar ali e ver se a proposta que ele está enviando está condizente com o mercado. E até ele tira um print, ó, tá aqui a proposta, o mercado está aqui. Estou com o melhor preço de mercado com toda certeza. É muito mais fácil para ele, muito mais assertivo. A gente vê a gente de caras falando que a conversão deles aumentou de 18 para 27, 29% com isso. Então, isso é, nosso maior, né, mérito é ajudar eles a fecharem mais. Então, a gente tem ajudado os dois lados. O cliente não perder tempo e o agente de carga fechar mais negócio. E isso faz com que essa relação dos dois lados seja muito mais prática, muito mais fácil. Perfeito. E como que funciona a plataforma de vocês? Ela tem um custo mensal? Como é que funciona? Se puder falar um pouquinho mais como que é Claro. a contratação? Ela é uma assinatura, Sinara. Então, assim, as empresas contratam a gente, inclusive os despachantes, agentes de carga, a gente tem um custo diferenciado, tá, para esse mercado. É diferente do importador e exportador, que é outro mercado, é um mercado um pouco diferente. Então, para o despachante hoje, a gente faz um valor X, de cotações, a gente coloca algumas coisas a mais para eles ali, sem cobrar necessariamente custos adicionais, né? Porque é um mercado que a gente tem bastante empresas que trabalham com a gente entende que é muitos despachantes falam o seguinte, Luciano, tem clientes que eu faço cotação, mas tem clientes que eu atendo, só faço desembaraço, eu não faço a parte de cotação para ele. Então, eu vou indicar você. Então, vários despachantes já nos indicaram para clientes, para leads, né, que viraram clientes em seguida. Então, a gente faz uma parceria com os despachantes de cobrar deles um preço justo, um preço menor, e aí isso acaba nos indicando para esses
novos clientes. Então, hoje a gente faz a mensalidade, a gente não cobra também nesse mercado a parte de implementação, né? Então, a gente não cobra valor de implementação dessa setup, que a gente chama em qualquer plataforma, tem lá um valor inicial, a gente não cobra Sim. dos despachantes também esse valor. E Uhum. funciona como eu falou assim, né? São dois produtos, o produto da parte de cotação de frete especificamente, que é onde ele convida os fornecedores e lança as demandas sempre que há necessidade, e a parte do indexador, que aí a gente utiliza onde o indexador está em rodoviários, fretes FCL, e agora até janeiro no frete aéreo também. Então, no frete aéreo especificamente, a gente vai lançar o frete por quilo, né? No frete por FCL é por container e no rodoviário é por tipo de caminhão. Então a gente mostra já a mínima, média e máxima praticada para cada região. É uma base de dados gigantesca que a gente conseguiu juntar de várias fontes diferentes e que hoje o cliente fala, Luciano, tem essas 50 rotas, eu quero acompanhar mês a mês. A gente consegue programar para ele, ele vai acompanhando mês a mês as rotas que ele mais utiliza ou que ele mais precisa acompanhar, né? Então, ali ele sabe realmente se os fretes que eles estão, se eles estão fechando, estão dentro do mercado ou não. Né? Isso que é o principal que a gente consegue trazer hoje para os clientes. E para o despachante é automatizar o processo, deixar mais rápido, deixar o despachante focado no que ele tem que fazer, no que ele, né, é o core business dele. Então, a gente consegue auxiliar nesses dois lados. Perfeito. Bom, aqui a gente sempre gosta de abrir espaço para isso, né? Nossos clientes também, eles são, a maior parte deles são despachantes aduaneiros, comissários de despacho, né? Então, nossos webinários, a gente sempre busca divulgar isso, né? Ferramentas que vão agregar para os nossos clientes e também para a nossa audiência, né? As pessoas que Uhum. assistem aqui nossos webinários. A gente tem feito webinários semanalmente, né? Legal. Então, bem legal essa parceria também que você tem aí com despachantes aduaneiros, né? Importante isso. E assim, já quase que fechando aqui, Luciano, eu queria que tu comentasse aí, já falou aí, já deu muitas dicas, né? Mas que conselho tu daria para os importadores, né, que buscam aí otimizar suas operações logísticas, né? Especialmente aí, claro, para questão de fretes. Perfeito. Eu acho que a principal dica que a gente pode dar é a programação, né? Hoje a gente vê muitos importadores ou exportadores desesperados. Meu Deus, que eu preciso colocar minha cotação para 30 agentes de cargas para receber as propostas deles, porque dos 30 eu vou conseguir a melhor, né? E a gente já comprovou isso aqui em testes que a gente fez, que se um cliente tem entre 5 e 8 agentes de cargas, ele já consegue o melhor custo de mercado ou muito próximo do melhor custo de mercado, né? Então, abrir para 30 não vai resolver o teu problema, tu não vai conseguir uma... Não existe um almoço grátis, o armador tem um mínimo lá, não tem Uhum, menos que o mínimo do armador, né? Eles são totalmente interligados ali, eles sabem o valor concorrente um do outro, então existe um valor mínimo de mercado. Hoje, com 5 a 7, 8 agentes de cargas, você consegue já encontrar esse valor mínimo. O que muitas vezes a empresa quer, ela quer um resultado diferente, ela quer o menor custo, contando com um agente de carga, dois. Isso dificilmente vai acontecer, né? E justamente o uso das plataformas ajuda as empresas a conseguirem esse melhor custo, porque é algo transparente, né? Algo que você fala, olha, vou lançar aqui a minha demanda, faça o seu melhor aí como agente de carga, os agentes de cargas fazem o melhor deles, comparam através do indexador ou comparam através da própria plataforma que dá um feedback para ele nos casos que os custos são abertos. Olha, você está 20% mais caro que o mercado. Com essa informação, a gente tem tempo hábil de ir reduzindo o custo, se tiver margem, ou se puder renegociar com o armador. Mas talvez ele fale, olha, meu custo é esse porque o meu transitário é melhor, meu fritário é maior também, então o meu custo é esse, está acabado. E o cliente pode decidir fechar com ele sem nenhum problema, né? Então, hoje, os importadores, exportadores, o que eu acho que falta um pouco é sair um pouco do desespero e ser mais estratégico, né? Realmente buscar por soluções. Eu falo como chip to chip, mas tem outras plataformas de mercado, plataformas de Big Data, os próprios RPs de comércio exterior, tem muita plataforma no mercado e que é necessário aproveitar o bom de cada uma delas, o melhor que cada uma delas traz para as empresas, né? Então, imagina você chegar no final do ano e falar, poxa, olha aqui, ó, eu salvei R$ 1 milhão que eu estaria pagando fora no mercado por não
né? Por não negociar tão bem, por não conseguir um resultado melhor, por achar que eu deveria cotar com 30 gente de cargas e que eu iria ter algo diferente, né? O que causou para ele um trabalho muito maior. Então, assim, é realmente pensar numa estratégia. E eu falo assim, de coração aberto, que hoje os principais clientes da Chip to Chip, que são empresas médias e grandes normalmente, o que elas conseguem de melhor são justamente porque elas têm uma estratégia moldada já para o negócio delas e elas aplicam aquilo do começo ao fim de uma forma assim muito legal de ver, porque não, José, eu trabalho com esses 5 agentes de cargas. Cotações aéreas vai para esses 5, cotações marítimas vai para esses 5, cotações rodoviárias vão para meus 5 transportadoras. Ele divide todas essas partes, distribui as cargas para cada um deles fica feliz porque fecha um pouco, né, de carga daquele cliente e acaba conseguindo fazer com que aquele cliente se sinta mais confortável nas negociações, tenha transparência, compliance e que ele também veja por que ele está perdendo e que ele tem possibilidades de melhorar numa próxima demanda que o cliente precisa, né? Então, essa facilidade é o principal ponto hoje. Eu digo que a estratégia que o cliente aplicar é o principal ponto para ele ter sucesso, para ele obter realmente o que há de melhor no mercado naquele momento. Perfeito. E, Luciano, como é que o pessoal faz para te contatar, falar com você? A gente vai deixar Perfeito. os teus contatos aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. O pessoal pode clicar aqui. Mas, por favor, comenta aí como é que o pessoal faz para. Claro, perfeito. Perfeito. Assim, ó, no LinkedIn, procurar por Josiano Mota, vai me encontrar lá, Josiano Mota com 2 T's, né? Também, se vocês entrarem no site da própria Chip to Chip, tem vários botões lá, quero conhecer mais, quero marcar uma reunião. Vocês podem falar, agenda uma reunião com o nosso time comercial. Muitas vezes, cara, até para mim, que eu gosto de participar, entrar nas reuniões, né? Eu faço muitas reuniões com possíveis clientes, porque eu gosto de ouvir deles as problemáticas, né? O que que estão fazendo hoje, o que tem de melhor, para justamente conseguir moldar os próximos anos da Chip to Chip. Então, assim, estou sempre à disposição. Pode entrar pelo nosso site, chip2chip.com, ou também pela minha rede social, LinkedIn. Nós estamos aqui com o nosso time comercial, é, esperando por vocês aí para a gente poder bater um papo, né? Às vezes tem empresa que vem aqui e fala assim, eu tenho 2 cotações por mês. Então, hoje, assim, para valer a pena realmente, por ser uma assinatura, né? Eu quero vender para todo mundo, não tem nenhum problema, mas eu, sendo bem claro, vale a pena para uma empresa que tem acima de 15 cotações por mês, porque essa empresa já começa a ser uma dor fazer esse processo, né? Então, se você é despachante, importador, exportador, acima de 15 cotações, você já vai conseguir usufruir bem da chip to chip, já vai conseguir trazer resultado que justifique o investimento e que realmente consiga obter os melhores resultados de mercado. Entendi, perfeito. Tá joia, muito obrigada, Luciano. Acho que foi muito, muito útil, né? Para quem não conhecia a tua plataforma ou esse tipo de plataforma, né? Embora muita gente já faça uso, né? Mas é sempre importante aí estar falando sobre esse tema e o frete é um dos pontos principais aí do processo, né? De importação e exportação. Então, obrigada aí por ter compartilhado aí conhecimento, tá? E Perfeito. te espero aí numa próxima novamente, então. Perfeito, né? Obrigado, Moisés, pelo teu convite, né? Estou sempre à disposição também. Quem quiser bater um papo comigo, é só me contactar. Estou à disposição de vocês também. Tá joia. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, até mais.